Eu quero começar contando um pouquinho de mim hoje. 今日は私の証を少し語りたいです。 Talvez nem todo mundo me conhece tão bem. すべての方がもしかしたら私のことはまだ知らない人がいるかもしれません。 Meus pais são americanos, por isso que eu tenho cara de americano. 私の両親はアメリカ人であって、だから私はアメリカ人みたいな見た目であります。 Mas eu nasci e fui criado no Brasil, então de coração eu sou brasileiro. 私はブラジルで生まれて、そして育ちました。だから私の心はブラジル人です。 E agora que eu estou vivendo já mais de 10 anos no Japão, já estou me tornando japonês também. そして私は今10年間日本に住んでいるので、どんどん心が日本人に変わってきました。 Mas mais do que qualquer outra nacionalidade, eu creio que a minha maior identidade é que eu sou filho de Deus e sou do reino de Deus. どんな国籍よりも私は神の子であり、神のものであることを本当に事実であります。 Então, de verdade é que eu sou estrangeiro, não importa o país que eu tiver, eu sou estrangeiro, porque nós somos filhos do rei de Deus. 事 Né? 実は私はどこに行っても外国人であって、なぜならば私の国籍は神のもとであるからです。 Aí, obrigado aí, Cid. Então, mas eu fui criado no Brasil e eu, quando era pequeno, eu dava muito trabalho para meus pais. 幼い頃は私はとても両親たちに問題をかけたりしました。 Com 2 ou 3 anos, eu dava tanto trabalho para meus pais que os meus pais quase desistiram, não quiseram mais ter. Acho que é porque o computador dormiu. Os meus pais quase não quiseram ter mais filhos, porque eu dei tanto trabalho para eles. 2歳から3歳の頃にとても両親に問題をかけたりしたので、両親たちはもう子供作るのやめようかって思ったぐらいです。 E eles estavam praticando os princípios de disciplina que ensina na Bíblia, de criar os filhos, né, pelos princípios da palavra. そして両親たちは御言葉の教えを私たちに進めました。 Mas parecia que não estava funcionando para eles. でも進めることでなぜか私には聞いてないようなことであった。 Meu pai, ele fala assim, uma vez ele viu minha mãe me carregando. ある日父は母が私を抱っこしていることを見ました。 E eu estava puxando meu cabelo assim. 私は自分の髪の毛を引っ張っていました。 E a minha mãe falava assim, para, Paulinho. そして母は言いました。やめなさいと。 Fazia de novo. 私はもう一回自分の髪の毛を引っ Aí 張りました。 ela pegou um pauzinho e deu uma tapinha na bunda, né? そして枝を持って私を叱りました。 E eu puxava meu cabelo de novo. で私はまた自分の髪の毛を引っ張りまし Ela た。 dá uma tapinha. さらに叩かれました。 Puxava meu cabelo. 私はまた髪を引っ張りまし Dava た。 tapinha. 叩かれました。 Aí eu puxava meu cabelo e colocava na mão para não pegar tapinha. 私は髪を引っ張りつつ自分の防御をしました。 Então eles sabiam que eu estava entendendo o que eles estavam falando, né? 両親たちは私が両親たちがしていることを理解していることを分かったのです。 E o meu pai falou assim, a gente não vai desistir, a palavra de Deus é verdade, nós vamos criá-lo na forma que Deus ensina na palavra e vai dar certo. 両親たちは言いました。私たちは諦めません。なぜならば御言葉は真実であるから決して絶対成功できるので諦めないと言いました。 E eles falaram assim que de repente parece que uma coisa mudou na minha vida, em mim. そしてある日何かが私の教育に何かが変わりました。 E aí parece que aí eu decidi, não, a gente quer ter o nosso quarto filho, né? その成長を見たことによって両親たちはじゃあもっと子供を作ろうと決めたのです。 Então, mas desde pequeno eu fui criado dentro da igreja. ちっちゃい頃から教会の中にいました。 E eu dou graças a Deus que os meus pais me ensinaram muito a criar um relacionamento com Jesus. 私がちっちゃい頃から神と交わりを覚えることは本当に両親のおかげであります。 Meus pais me mandavam para todos os acampamentos da igreja. 両親たちはどんなクリスチャンのキャンプでも私を生かされました。 Meus pais sempre me forçavam eu a participar dos dramas infantil, das músicas infantis, né, assim, dos teatros. 無理でも両親たちは教会の若者の
行いに無理でも私を生かせました。E depois, né, eles me ajudaram também até a começar um grupo de adolescentes, um grupo familiar de adolescentes. そして私たちが若者同士のグループを作ることを私たちに手伝ってくれました。 Só que aí eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos. でも私はアメリカに行き大学を通いました。 E lá eu fui numa faculdade evangélica. そしてそこはクリスチャンの大学でありました。 E lá eu conheci muito crente que vivia igual não crente. そしてその大学の中でいろんなクリスチャンと言っている若者たちがクリスチャンではないような生き方をしていました。 Eu pensava, eu sempre fui ensinado, né? Isso, claro que não está na Bíblia, mas eu fui ensinado que ouvir música não cristã era errado. それは聖書に書いてないですけど、私はクリスチャンじゃない曲を聴くのは良くないと教わりました。 Eu fui ensinado que fumar é errado. タバコを吸うことは良くないと教えてもらい Eu ました。 fui ensinado que ficar embriagado era errado. 酒を飲んで酔っ払うことは決して良くないと Eu 教 fui えてもらいま ensinado した。 que namorar igual ao mundo, de ficar sozinho, né? Namorar igual ao mundo era errado. 世界のような付き合い方に恋愛することはそれも良くないと私は分かっていました。 Só que eu vi homens de Deus, jovens que eram envolvidos na igreja, fazendo essas coisas. でも私はその環境の中でこのような良くない行いをするクリスチャンをいろんな人を見ました。 Aí eles falam, não está na Bíblia essas coisas não, aí que você está falando. で彼らは言いました。それは聖書にあなたが言っていることは聖書に書いてないよ。 É mesmo? Aí comecei a procurar, cadê na Bíblia, cadê? で私は聖書を見つけるように勉強しました。 E realmente não tem essas regras na Bíblia, tem muitos princípios, mas não tem essas regras. 確かにそういうようなルールは書いてないけれど、そういうルールではないけれど似たような伝え方はありました。 Mas aí eu comecei a pensar, será que muito do que eu fui ensinado é só mentira, é só lavagem cerebral? で私はどんどん疑問に思いました。教えてくれたことはそれはほとんどが嘘なのか、それは嘘な教えなのかなと思ったりしました。 Será que, porque naquela época estavam falando muito do pensamento positivo, que vai te ajudar as pessoas se melhorando milagrosamente por causa do pensamento positivo. それはもしかしたらただの良い教えで良い考え方でそこに聖書に書いていないことではないのかなと思ったりもしました。 Aí eu fiquei em crise, será que tudo é mentira? Eu acho que alguns meses, toda noite eu ficava pensando, Deus, você é de verdade? Será que tudo é mentira, é verdade ou não? で私はそれによってどんどん自分の考えの中で神様と話しながら主よもしかしたらその教えは正しくないのですか、何が正しいのですか思ったりもしました。 E finalmente, depois de muito tempo, eu cheguei a uma conclusão. である日は私はある理解にたどり着いたのです。 Tantas das minhas experiências com Jesus, como adolescente, como criança, e vendo a vida dos meus amigos cristãos lá dos Estados Unidos e amigos cristãos do Brasil, eu cheguei a uma conclusão. Então, primeiro, pelas minhas experiências com Jesus como adolescente e criança, 私は小さい頃から神様との経験や交わりを得ることによって、 e também por causa de ver a vida dos cristãos nos Estados Unidos versus a vida dos cristãos dentro da nossa igreja lá do Brasil. そしてアメリカ人のクリスチャンたちとブラジルのクリスチャンたちの生き方を見比べて、 Eu cheguei a uma conclusão que tem uma verdade lá que não tem como explicar. 私たちは何かが
まだ理解できてないけど真実があります。 E um dos meus professores de matemática da faculdade, ele fala uma coisa bem interessante. その大学の数学の教師がとても面白いことが言ってくれました。 Ele falou: eu creio que nunca nós vamos poder provar que Deus existe. 私は多分もしかしたら神様が存在することを締め付けることはもしかしたらできないかもしれない。 Porque se a gente conseguir provar que Deus existe, então não precisamos de ter fé. 私たちが神いることを証拠を持って見せることできたら私たちには信仰は必要ないからです。 Desde então eu decidi que eu nunca mais vou duvidar de Jesus e dessa vida com Jesus. そして私は心に決めました。何があっても決して神様の臨在を迷ったりはしません。 Mas mesmo assim eu já fiz muita besteira, errei muito na minha vida. それでも人生の中でいろんな過ちや間違いを起きました。 E eu lembro de pensar, sabe de uma coisa, eu acho que eu vou testar namorar uma menina aqui nos Estados Unidos do jeito que os cristãos aqui estão namorando também. もしかしたら私は恋愛を持ってこのアメリカのクリスチャンたちがやっているような恋愛を取ろうかなと考えたりもしました。 E eu ia até fazer escondido dos meus pais. それを両親に隠してやるぐらいと思ったのです。 Para provar para eles que dava sim para namorar daquele jeito e continuar sendo santo e puro. 両親に見せるためにこんなようなやり方でも成功することができるようにと私は思いました。 E graças a Deus eu decidi que eu ia fazer isso. で、それをやろうと決めました。 E a menina que eu estava gostando na época, graças a Deus, no dia que eu decidi, tinha um outro rapaz que ela decidiu que ela ia namorar com outro rapaz. 私が気になって好きになっていた子が私が決めたその日にその子は違う男性を好きになっていたのです。 Na verdade, ela falou assim, eu não sei se eu gosto mais do Paulinho ou se eu gosto mais desse outro rapaz. Ela ficou naquela indecisão. 彼女はまだ心に迷っていてパウロが好きなのか彼が好きなのかまだわからないよみたいなことを Aí 言 eu いまし falei, た。 pô, se ela não consegue me decidir que ela gosta de mim mais do que esse outro cara, então eu também não quero ela. 彼女が私より彼の方がいいと思っているなら私はこんな付き合いはいらないと思います。 Mas eu vejo que, graças a Deus, depois eu pude dar um passo para trás e ver o quanto que, seguindo os princípios que eu fui ensinado, é muito melhor. 私が今まで経験を得て教えてくれたことによって少し一歩進んで考えることができました。 E eu sempre pensei que eu ia casar, né? Ou igual meu pai, que ele viu minha mãe, Deus falou, é ela. 私の両親のように父が母を見たとき間違いないこの人だとっていう結婚を私は望んでいました。 Ou que a gente ia eu ia ser muito amigo de uma menina por muito tempo e a gente ia falar assim, sabe de uma coisa? Vamos casar para a gente continuar servindo a Jesus juntos, né? Como casal. それか私は好きな子ができてそしてとても親友になりそして一緒に神様の教えを守って生活していこうということも考えました。 Mas Deus fez ao contrário comigo. でも神様はもっと素晴らしいことをやってくれました。 Ele, né, assim, minha história com a Pri, eu nem recomendo muito para as pessoas, porque relacionamento longa distância, eu acho que isso é difícil. 私と今の妻にはみんなにそれをいいとは言わないけれどとても距離を得た恋愛でありました。 Mas no final das contas,
a vida que Jesus tem para cada um de nós é tão diferente e é tão maravilhosa. 何よりも神様が一人一人に計画あることはとても素晴らしいことであります。 E eu quero... será que eu tenho aqui o meu PowerPoint? Perdão, gente, não estava... Deixa eu ver se está aqui. Sabe de uma coisa? Eu acho que está no meu outro computador. Deixa eu abrir aqui rapidinho, mas eu quero compartilhar a última coisa sobre mim, é que um dos meus alvos agora, assim, é realmente... Eu não sou um pregador, vamos dizer assim. 私は決して御言葉の説教者ではありません。 Eu não sou... Eu gosto muito de mídia e de coisas de tecnologia. 私はとてもメディアやテクノロジーが好きで Eu creio que Deus colocou no meu coração que Ele quer que eu ajude a expandir o reino de Deus através da mídia. とても神様が私の心に捧げてくれました。私たちこのメディアによってテクノロジーによってもっともっと神様の御国を伝えることの一つの計画であります。 Mas, sabe de uma coisa? Será que está nesse computador? Eu não sei. Acho que não está nesse computador também. Acho que está na internet e eu não baixei nenhum dos computadores. Talvez a gente vai ficar sem os versículos no telão, tá, gente? Perdão. ちょっと聖書の御言葉は後回しにして。 Mas uma coisa que, mesmo com as minhas falhas, 私はいろんな過ちを持っていても、 eu creio que Deus tem colocado muito um amor por Ele e um amor pelas pessoas no meu coração. 私の心に神はとても神を愛する愛と、そして皆を愛する愛を与えてくれました。 Eu ouvi uma história que um professor cristão, ele falou assim, as pessoas estavam brincando, ele falou assim, eu consigo chorar na hora que eu quiser. ある物語で、Na verdade, era um professor, era o professor da minha mãe. Falou assim, eu consigo chorar na hora que eu quiser. 母の教師が言いました。どんな時でも私は泣けることができます。 Aí minha mãe e os alunos, bora ver então, bora, chora aí pra gente そし ver. て母が言いました。そしたら見せなさいよと言いました。 Ela 泣き abaixou な a さいと。 cabeça um pouquinho. Abaixou a cabeça um pouquinho. 彼は頭を下げて、 Quando ele levantou, ele estava com lágrimas saindo dos 彼は olhos. 頭を上げるとそこから目から涙が出ていました。 Ele falou assim, eu só preciso pensar em quantas pessoas estão morrendo sem saber Jesus. 私はただいろんな人が神様なしで滅びていくことを考えましたと言いました。 E quando eu ouvi essa história, eu falei, Deus, eu quero ter esse coração também. 私はその物語聞いた時に私もこのような愛を欲しいですと考えました。 Eu não importa tanto, eu não quero ficar julgando as pessoas e debatendo teologia, eu quero que as pessoas te conheçam e possam ser salvas. 私は決して自分のいいところを見せたいのではなく、でももっともっと人を救えることを望んでいます。 Então, eu preparei uma palavra, eu quero começar hoje uma série, eu quero começar uma série em cima de Filipenses, né, começando hoje. ピリピ人の手紙に読みたいと思います。 E eu creio que tudo que eu for ministrar, o que vai sair do meu coração é essa paixão por Jesus e pelas pessoas. 私が全て今日説教することは、それは神様の情熱のことであります。 E na verdade eu quero até encorajar que a gente vai estar fazendo essa série, que a gente possa estar até lendo esses capítulos antes do culto no domingo, né? 次回から私たちが
聖教の言葉を伝える前に前もって私たちはこの御言葉を学べることを私は計画立てたいです。E só para vocês terem um contexto, o livro de Filipenses é o apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja na nação de Filipe. ピリピの手紙は使徒であるパウロがピリピ人に書いた手紙であります。E ele tá da prisão escrevendo para eles. 彼は牢屋の中にこの手紙を書きました。 Mas o Paulo nunca está reclamando de estar na prisão, de estar preso. でもパウロは決して牢屋の中にいてもその文句すら言いませんでした。 Ele fala assim, na verdade, que os meus sofrimentos aqui está ajudando a encorajar as pessoas a serem mais ousadas para Jesus. なぜならば私の苦しみはもともと人を救っているのですと言いました。 E no versículo 6, se vocês puderem abrir suas Bíblias no versículo 6, 一章の6節に fala assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。 Na Igreja da Paz, muitas vezes a gente fala assim, isto é só o começo. パイシュチで私たちは口によくします。それはまず初めのことであります。 No Nihongo, eu acho que a gente geralmente fala assim, Hajimari ni suginai, né? Eu acho que é a mesma coisa, né? E por quê? Por causa desse versículo aqui. それはこの書のことであります。 Porque Deus tem um plano lindo para a vida de cada um de nós. 一人一人に神様は計画があるからです。 E eu creio que vocês estão aqui porque Deus já começou uma boa obra na sua vida. ここに私たちがいることはもう神様は計画を始めたのです。 Semana passada foi o aniversário de casamento meu da Pri, né? 先週は妻との結婚記念日でした。 Aí eu fui comprar flores para minha esposa. 私は妻に花束を買いました。 Aí eu escolhi um monte de flor lá, mas na verdade eu pedi para ela escolher várias cores, flores, e ela escolheu, né, um bocado lá. Ela não, a florista, né? A mulher lá da. 花屋さんにいていい花を勧められるように私は頼まれました。 Aí eu só pedi, não, troca essa cor e tal, e trocou algumas cores, aí ficou lá um monte de flor. そして私はただ少しの花を変えただけです。 Aí tava lá na mesa essas flores, eu olhando lá, falando assim, as flores são bonitas, mas ainda parece que tá faltando alguma coisa. そしてその花束を見ていろんな全ての色を見てそれはとてもいいけど何かが足りないと私は Só que aí ela foi montando. でも花屋さんの方はその花を動かしたりいろんな形にしました。 E aí quando ela terminou, eu fiquei surpreso. Uau, que buquê lindo, それ né? を完成した時に私は驚きました。 E eu creio que é assim que Deus está fazendo nas nossas vidas. それも同じように私たちの人生に神様がやってくれてい Talvez ます。 até agora você já tem algumas coisas bonitas, coisas lindas que têm acontecido na sua vida. 多分私たちは今のところ人生の中でいろんな綺麗なことを整えたかもしれません。 Mas ainda falta Deus terminar a boa obra que Ele começou na sua vida. でも神様が完成してくれます。 E como é que a gente vai alcançar, né, o término dessa boa obra? 私たちがこの良い行いを完成するためには É focando em Jesus e buscando a Deus. それはただ神様を目的として進むことです。 E muitas vezes, eu sei que às vezes quando a gente primeiro se converteu, às vezes a gente tem naquele primeiro amor, Jesus é tão bom, eu te amo, e tudo é muito gostoso. 私たちは神を受け入れた時にはとても新しい愛に溢れて私たちはとてもいい状態であり E ま a す。 gente está nesse caminho gostoso com Jesus, só que aí a vida nos dá uns murros na cara. でも私たちはそれを求める
ことで私たちの人生にはいろんな下り坂や上り坂が訪れます。 E a gente tem, muitas vezes eu sei que eu já, lá na faculdade, eu desviei do caminho por um tempo e quis testar outros caminhos. 確かに大学の時は私は神様の道から外れていろんな道を試しました。 E hoje eu tenho aquelas os remorsos por causa de é remorso que chama, né? Remorso daquelas experiências que eu tive porque eu desviei do caminho que Deus tinha para mim. でも私は神様の道から外れたことによってその間違いを心にも今でも持っています。 Mas eu sei que agora que eu tenho voltado, eu estou focando em Jesus, eu ainda estou com essa expectativa de terminar bem, né, a minha vida. そして今の私にはもともと何よりもこの神様のために歩む人生を完成させたいことを目的であります。 Vamos continuar aqui, versículo 9 e 10. Fala assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e antes disso, o meu primeiro ponto para a gente estar lembrando na nossa cabeça, o primeiro ponto é: Deus ainda não completou os seus planos para a sua vida. 一つのポイントは神様はまだ私たちの人生に完成していないのです。 Porque depois eu quero que a gente converse um pouquinho, eu tenho umas perguntas para a gente estar conversando nos grupos familiares depois. この御言葉を終わった頃に私たちはこれに関して語ることができるように。 Mas versículo 9 e 10 fala assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é o melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. 私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、またあなた方がキリストの日には重心で非難されるところがなく。 Então eu creio que aqui de novo, qual é a oração do apóstolo Paulo pela igreja? そのパウロが教会のために祈ったことは、 É que o amor, nosso amor, aumente cada vez mais. それは教会の愛や私たちの愛がもっともっと成長することです。 E para quê? Para que a gente pode discernir o que é o melhor de Deus para nossas vidas. 私たちが何が神の御国に私たちに何がいいのか理解するためです。 Na verdade, eu vejo que o nosso relacionamento com Deus muitas vezes é igual uma família. 私たちは神様との交わりはとても家族のように似ています。 O meu filho, né, ele não entende ainda o tanto que eu amo ele. 私の息子はどれだけ私が彼を愛しているのかまだ分かっていない。 E eu quero que ele me ame também o tanto que eu amo ele. でも私が彼を愛するほど彼も私を愛してくれることを私は望んでいます。 Eu queria que ele só entendesse que eu não deixando ele jogar tanto videogame é pro bem dele. 私は時によって彼は長い時間ゲームをすることはそれは彼のためであることを彼が理解してほしいです。 Eu queria que ele me amasse tanto que toda manhã ele acordasse e falasse assim: bom dia, papai, me desse um abraço, me desse um beijo. 彼がもっともっと私を愛し、そして毎日起きて笑顔でお父さんおはようって言ってくれることを望んでいます。 Mas muitas vezes ele acorda já reclamando. でもいろんな時に文句言いながら起きたりします。 Muitas vezes ele acorda já mexendo com a Luísa. 時には妹をCutucando, mexendo. 妹の機嫌を悪くするようなこともします。 E, cara, assim, e aí depois se eu for comparar isso com a minha vida com Jesus,
Se eu for comparar isso com a minha vida com Jesus, eu faço muitas vezes a mesma coisa. それ同じように、イエス様との交わりを考えると私は自分の子供の同じようなことをする時もあります。 Nem sempre eu acordo e falo assim, ah, bom dia Deus, eu te amo. 私は決して毎日大きな喜びを持って主よあなたを愛していますってしたりすることはできないです。 Às vezes eu não acordo pensando que eu quero ajudar meus irmãos em Cristo. 私は毎日兄弟たちのために一生懸命やるような気力はあるわけではないです。 É uma coisa que a gente tem que crescer, temos que aprender. Se a gente aprender a amar a Deus mais do que qualquer outra coisa, nossas vidas vão se transformar. それは私たちが経験を持って学ぶことです。私たちが何よりも神様を愛することができれば、その愛で行いすることができます。 Então, para a gente poder discernir o que é o melhor, nós precisamos aumentar o nosso amor, o conhecimento e discernimento do amor de Deus. 私たちが何がいいのか見つけるためには、もともと神を求めて神の愛を得ることが鍵であります。 Eu ia pedir para dos meninos, não tem nenhuma criança aqui, né? Eu ia fazer uma pergunta para uma criança, mas o último versículo agora, só para encerrar. Saiam ali, né? Eu quero falar sobre o versículo 21. De Filipe? Filipenses capítulo 1, versículo 21. ピリピの21節 E Paulo fala assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。 Eu creio que isso é uma coisa que nós devemos todos chegar a esse ponto a poder falar a mesma coisa. それはとても私たちの人生に必要である御言葉であります。 Qual é a razão que eu ainda estou vivo aqui na Terra? 私は何のために生きているのか。 Eu creio que como Paulo fala aqui, eu estou ainda aqui na Terra, é para o bem de vocês, é para estar ajudando outras pessoas a conhecerem a Jesus. パウロが言ったように私はここにいる目的は兄弟たちをイエス様のもとに連れて行くことで Eu す。 creio que nossa razão de estar aqui na Terra não é para garantir que os nossos filhos possam ir para uma boa faculdade. 私たちの本当の目的はそれは私たちの子供がいい大学を行くことだけではないです。 Se os meus filhos indo para uma boa faculdade é para ajudar eles a expandir o reino de Deus, amém. O foco é o reino de Deus, é Jesus, é o relacionamento com Jesus. 子供たちがいい大学を持ってそれはもともと神に捧げるためである。 Mas tudo, ganhar dinheiro, para quê? Para sobreviver? お金を得ることはそれはただ生きるため Ou eu estou ためではあり ganhando ませんか。 dinheiro para poder expandir o reino de Deus? それか私たちは神様の御国のためにもともと稼ぐこともできます。 Tudo que eu faço para minha família, eu creio que tudo para nós viver é viver para Jesus e viver com foco na eternidade. すべては家族のためにすることはそれは神に捧げるため、神と交わりを持ち続けるためであります。 Por quê? Porque a gente sabe que nossa vida aqui na Terra é isso comparado com a eternidade. 私たちのここで生きていくことは永遠の命を得ることに対してとてもちっちゃなことです。 Eu não quero nunca dar o melhor para o meu filho e meu filho acabar morrendo e indo para o inferno. 私は決してこの世界で自分の息子に最高のものを与えて彼は滅びることは望んでいません。 Eu prefiro viver pobre, com quase nada, mas meus filhos amando Jesus e sabendo que esse é a melhor vida que nós podemos viver. 私が何もなくても少ししか得られなくても自分の家族が救えることはそれは十分だと思っています。 E eu creio que não só os meus filhos, mas eu quero que todos os meus vizinhos,
as pessoas que a gente está se encontrando, todos possam conhecer esse amor de Jesus também. それは自分の家族だけではありません。すべて私たちの兄弟は、そしてこの国の人たちもイエス様を見つけることができるように私は望んでいます。Então, o segundo ponto da minha palavra, perdão que não é tão legal quanto a maioria dos pastores, como eu falei. O segundo ponto é, para viver é Cristo, para morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Igual no versículo. 生きることはイエスであり、Viver é Cristo, morrer é lucro. É exatamente o versículo 21. E viver é lucro, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer é lucro, né? イエス様に生きることはイエス様に生きることは Tem essa, vira aí. Versículo 21. ごめんなさい。 Enquanto isso, vamos ficar de pé. もう一回読みます。私にとっては生きることはキリストで、死ぬことは益です。Deus ainda não completou a boa obra que Ele começou na sua vida. あなたの人生の行いは神様はまだ完成していません。 Na verdade, eu creio realmente que isso é só o começo que Deus tem para nossas vidas. それは始まりの一つであります。 Isso daqui é só o começo. Dessa igreja nós vamos crescer e ganhar muitas pessoas para Jesus. この教会によって私たちは成長して、そしてもともと人々を救えることができます。 Dessa igreja nós vamos começar muitas outras igrejas também, em こ nome の de 教 Jesus. 会によって私たちはもともといろんな教会を建てることができます。 Esse é o nosso coração, é amar a Deus e amar as pessoas. 神様を愛すること、人々を愛することは、それは私たちの心になくてはならないです。あっていいことであります。ごめんなさい。 Eu quero só terminar, então vamos terminar com uma oração. 祈りして終わりにしたいと思います。 Senhor, nós estamos aqui para queremos te conhecer mais. 主は私たちはここにおられてあなたをもっと知ることが望んでいます。 Nós queremos entender mais do seu amor, a profundidade. Nós queremos entender mais do seu amor. 私たちはもともとあなたの愛の深さやもともとあなたの愛を知ることを望んでいます。 Nos perdoe por tantas vezes perder o nosso foco e focar nas coisas daqui da terra. 私たちが時には目的を失い、そしてこの世界のものを求めたことはあなたに許してください。 Nos ajude a lembrar que o viver é Cristo, morrer é lucro. 生きることはキリストであり、死ぬことは益であることを私たちは心に持つことができるようにお願いします。 Nós te amamos, Jesus. あなたを愛しています。 Amém.